e chegamos à nossa lição de número 10, que traz por título A Promessa da Proteção Divina. E o nosso textuário está lá no Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. O Salmo 91 é uma promessa de Deus para toda pessoa que se relaciona com Deus. Não é para aquelas pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, mas é para aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus. Para quem se relaciona com Deus, Deus promete cuidado e proteção. Para muitas pessoas, a ideia de ser protegido pelos anjos de Deus é um conforto incrível, né? Lá no Salmo 34, 7, está escrito assim, ó: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E esse versículo deixa claro que quando Deus ordena, os céus se movem para cumprir as ordens de Deus. Isso nos leva a lembrar que nos momentos de perigo, de incerteza, nós precisamos lembrar que nós nunca estaremos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, né? Nós só precisamos lembrar que se nós tivermos um relacionamento profundo com Deus, nós podemos confiar que em qualquer situação, seja ela física, espiritual, emocional, Deus vai estar ali para nos proteger, para nos guiar, para nos guardar. E aqui a gente não está reforçando a ideia de que existe um anjo da guarda para cada pessoa. Lá em Hebreus 1,14, está escrito que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então a proteção de Deus é para toda aquela pessoa que confia no Senhor, que obedece ao Senhor. É para todo aquele que está em Cristo. Essa proteção de Deus é um sinal do amor de Deus para conosco, para com a nossa vida. Lembra de Daniel, lá na cova dos leões? E Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para proteger Daniel. Está lá em Daniel capítulo 6, verso 22. Então o nosso relacionamento com Deus nos garante a proteção de Deus para a nossa vida, para o nosso caminho, para o nosso caminhar. Glória a Deus. E vamos para a verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A maior bênção que o cristão pode experimentar é a proteção de Deus. Deus não promete uma vida de facilidade, sem luta, sem ataques, sem problemas. Isso é o que a gente está sempre falando, né? Mas a promessa de Deus é que Ele vai caminhar do nosso lado e vai dar sua proteção para todo aquele que é fiel e obediente. O chamado de Deus é para que a gente permaneça firme nas suas palavras. O chamado de Deus é para que nós tenhamos confiança plena nele. E quando a gente confia, a gente segue as instruções. E quando nós seguimos as instruções, nós com certeza seremos protegidos. Receberemos a proteção de Deus. Lá em Deuteronômio 28, verso 1 e 2, Deus promete bênção para todos aqueles que ouvem a sua voz e obedecem. E garante que quem ouve e obedece, as bênçãos vão acompanhar aquelas pessoas, alcançar aquelas pessoas. Então, a palavra de Deus não mudou. Quando a gente obedece a Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham, elas nos perseguem. Glória a Deus por isso. E a leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 17 e o Salmo 91, do verso 1 ao 8. E a primeira leitura de Efésios: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e revestida da couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estará seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Nós estaremos fazendo comentários a respeito desses dois textos bíblicos lidos aqui.
Então, vamos partir para a nossa introdução. Nessa lição, tomamos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar as promessas de proteção que Deus faz ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Então a gente vai ver aqui que em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo ele fala sobre a verdadeira natureza da batalha, né? Como cristãos. Ele vai dizer que porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Durante toda a nossa vida, nós vamos ter conflito com seres humanos. Mas, na verdade, a raiz dessas batalhas são espirituais. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Quando a gente entende isso, a gente reconhece quem é o nosso verdadeiro inimigo. E quando a gente entende quem é o nosso verdadeiro inimigo, a gente pode lutar com as armas certas. E quando a gente luta com a arma certa, com certeza a gente não vai ser derrotado. Então nós precisamos entender as coisas sempre de maneira espiritual, de forma espiritual. E aí alguém pode dizer assim, mas a gente vai espiritualizar tudo? E eu digo sim, como eu já disse em aulas anteriores, nós somos seres espirituais vivendo num corpo físico. E quando nós temos um relacionamento profundo com o nosso Criador, o inimigo das nossas almas vai tentar nos atacar, vai tentar nos derrotar, vai tentar nos afastar do nosso Criador. Então, muitos conflitos que a gente enfrenta em casa, no trabalho, no nosso dia a dia, e principalmente nos nossos pensamentos, eles são de origem espirituais. Por isso nós precisamos estar em constante vigilância, oração, como disse o apóstolo Paulo, né? Orando em todo tempo. Lá em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5, né? Paulo, ele lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E isso reforça mais uma vez que as nossas armas são espirituais e a nossa vitória está em Cristo. E nós precisamos estar atentos, porque a nossa batalha realmente não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais que as pessoas se deixam ser dominadas por elas. Mas em 1 João 4,4 está escrito assim, ó, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que significa que se nós permanecermos firmes no Senhor, nós vamos ter vitória. Glória a Deus. E o primeiro ponto da nossa lição aqui, ó, proteção espiritual contra o inimigo. Nós vamos ter 3 subtópicos aqui, e o primeiro deles, proteção contra o maior inimigo. Eu vou estar fazendo essa leitura e nós vamos estar entendendo isso logo em seguida. Há uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nessa batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais as armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. A nossa batalha é espiritual. Quando a palavra de Deus fala sobre hostes espirituais da maldade, está falando de governantes, de autoridades espirituais organizadas e com poder, com alto nível de poder, né, do mundo das trevas. E não são inimigos comuns, não são seres humanos. São seres espirituais que trabalham para destruir a nossa fé, para nos separar de Deus. E é por isso que a batalha que a gente enfrenta todos os dias não são contra os seres humanos, não são contra pessoas, mas elas são contra forças espirituais do mal. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina a nos revestir da armadura de Deus, como um soldado que vai para a guerra, porque é um ataque mesmo, é um ataque espiritual. Quando a gente busca Deus, quando a gente se aproxima de Deus, nós enfrentamos uma guerra, entramos numa guerra e passamos a ser atacados diretamente pelo inimigo. E aí ele vai usar de todas as armas, ele vai usar pessoas para nos atingir, ele vai usar pensamentos, sentimentos, tudo que ele puder fazer para nos derrotar, para nos derrubar, para nos afastar de Deus, é o que o inimigo vai fazer. E quando a gente não tem esse discernimento,
a gente fica vulnerável, passa a brigar com as pessoas, passa a discutir com as pessoas, se chatear com o que elas falam, ficar magoado com o que elas fazem. Mas quando a gente entende que não são as pessoas, mas que elas estão sendo usadas para nos afastar de Deus, nós ficamos um passo à frente para vencer esse inimigo. E é sobre isso que a gente vai estar estudando no decorrer dessa lição, porque a nossa luta não é fácil, mas Deus providenciou todos os meios para a gente poder resistir e vencer com a ajuda dele, permanecermos firmes, porque com certeza Deus vai nos dar a vitória. E o segundo subtópico aqui da nossa lição, os inimigos espirituais. Em Efésios 6, de 10 a 12, o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. A expressão que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas, potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipes das trevas destes séculos, demônios que lidam com outros demônios e combatem a igreja de Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, da igreja, do ambiente de adoração a Cristo. Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Em Efésios 6:10 está escrito assim, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nós precisamos ser fortes no poder da força do Senhor. Então essa é uma realidade espiritual que está frequentemente se manifestando através dos nossos desafios. Lá em Efésios 6:12 está escrito assim, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que são esses principados? São as autoridades espirituais malignas de alto escalão. E as potestades? Quem são as potestades? São os poderes que exercem domínio no mundo espiritual. Então é uma hierarquia que cada nível tem sua função e é tipo uma estrutura organizada no reino das trevas que batalha contra a igreja, que batalha contra o cristão, que batalha contra quem tem relacionamento com Deus. Então, Satanás, ele não é só um tentador, ele é um estrategista e ele tem um exército que trabalha em favor dele. Então, nós não podemos ser ingênuos. O diabo, ele vai utilizar de pessoas para poder nos enganar. Então, nós não podemos lutar contra pessoas, contra seres humanos. O nosso inimigo não são as pessoas, são forças espirituais malignas que tentam influenciar e destruir, tentam influenciar pessoas para nos destruir. E para isso a gente precisa usar armas de combate espiritual, oração, jejum, palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios 10:4, está escrito assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não é um conflito físico, é uma guerra espiritual, onde a nossa alma é que está em jogo. Satanás quer destruir a nossa alma, e para vencer nós precisamos de ajuda. E de quem vem essa ajuda? Essa ajuda vem da nossa dependência em Deus, da nossa dependência de Deus, da nossa comunhão constante com o Senhor, do nosso relacionamento com Deus. E nós precisamos resistir, mas essa resistência não é com força física, com força mental, mas é com o poder espiritual, o poder de Deus que vai nos capacitar para enfrentar esses desafios. Por isso que nós precisamos depender de Deus totalmente, orar com seriedade, estudar a Bíblia com diligência. Nós não podemos permitir distração mundana para nos afastar da presença de Deus, porque Deus nos chamou para lutar essa batalha pela nossa alma. O inimigo busca todo momento destruir a nossa alma, destruir o nosso relacionamento com Deus, acabar com a igreja de Deus. Nós precisamos ser fortes no Senhor e ter a consciência de quem são os nossos inimigos e estarmos preparados para lutar com armas espirituais que Deus nos oferece. Então, nós não estamos sozinhos nessa batalha. Deus é a nossa força. E vamos partir aqui para o nosso terceiro subtópico, as armas espirituais do crente. Vamos fazer essa leitura aqui, Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios 6, dos versos 14 a 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais: A verdade, uma arma poderosa contra a mentira do diabo. B, couraça da justiça, uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. C, a preparação do evangelho da paz, o evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. D, o escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E,
Capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. F, a espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra o maligno. Essas armas espirituais nos mostram que, na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com nossa própria força. O tempo não nos permite aprofundar, né, sobre cada uma dessas armas, mas assim, nós podemos estar aprofundando isso durante a semana, falando sobre isso. Vamos falar assim de maneira sintetizada a respeito desse assunto, que é o que nos permite o tempo, né? Então, para vencer essa guerra espiritual, a gente precisa vestir toda a armadura de Deus, não uma parte ou outra, ter uma proteção ou uma arma de ataque. Não, nós precisamos vestir toda a armadura de Deus. Então ele começa falando sobre a verdade. A verdade é o símbolo da integridade, da fidelidade. Lá em Provérbios 23, a palavra de Deus vai nos orientar a comprar a verdade e não abrir mão dela. Por que comprar a verdade? Porque a verdade tem um preço, e não abrir mão dela vai nos proteger de ficar exposto à mentira, à acusação do diabo. E a couraça da justiça? A couraça da justiça é um equipamento que protege os órgãos vitais, né? No contexto bíblico, ela representa aquilo que é os ataques do mal contra o nosso coração. A justiça é a certeza do perdão, da justificação, é aquilo que vai proteger o nosso coração. Então, nós precisamos viver de maneira justa diante de Deus e diante dos homens também, e na certeza de que nós fomos justificados diante de Deus. E a preparação do Evangelho da Paz significa que a gente tem que sempre estar preparado para levar esse Evangelho, mesmo enfrentando oposições. Nós precisamos estar pronto para anunciar as boas novas em qualquer circunstância, em todo momento. A paz, ela precisa ser o nosso juiz, a certeza de que mesmo em meio a conflitos, nós estaremos em paz, porque nós temos a certeza de que o Senhor está conosco. Então é necessário ter essa disposição para compartilhar essa paz, para oferecer essa paz em todo lugar onde nós estivermos. E lá em Isaías 52:7 diz assim, ó: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. E sobre o escudo da fé, o escudo era uma peça grande que era usada para proteção. Então o soldado, ele ficava atrás do escudo e o escudo protegia todo o corpo. Então a fé é aquele escudo que nos protege principalmente daqueles ataques violentos contra a nossa mente. O texto diz que através da fé nós vamos conseguir apagar os dardos inflamados do maligno. O que são esses dardos inflamados do maligno? São aqueles pensamentos que vêm para nos destruir, que vêm para nos deixar irado, que vêm para nos entristecer, que vêm para nos machucar. Lá em Romanos 10:17 está escrito assim, ó: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus. A fé vem disso. Então nós precisamos, a fé vem da palavra de Deus, a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos ter a palavra de Deus sempre constante, nós precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, nós precisamos estar meditando na palavra de Deus, e isso vai dar uma certeza muito grande para a gente poder refutar isso. A fé vai impedir que essas mensagens malignas entrem em nós, entrem na nossa mente e acabe por nos destruir. E o capacete da salvação? O capacete é proteção da cabeça, simboliza a nossa mente. É fundamental a renovação da nossa mente, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da comunhão. E a espada do Espírito? A espada do Espírito é uma arma ofensiva, ela é utilizada tanto para defesa como para ataque. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de cortar, de destruir mentiras, enganos do diabo. Jesus usou a palavra para refutar as tentações de Satanás. A cada tentação, a cada ataque do inimigo, Jesus respondia: está escrito. E isso derrubava o argumento de Satanás. Então isso mostra para nós o poder da palavra de Deus para nós vencermos o inimigo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, manejar bem a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E isso vai nos levar a resistir o diabo, porque a nossa luta é espiritual. Nós não temos que lutar na força do braço com pessoas. Nós precisamos vestir a armadura de Deus. Nós precisamos manejar bem a palavra. Nós precisamos permanecer firme em oração. Em Cristo nós somos mais que vencedores. E vamos para o segundo ponto da nossa lição aqui, ó: a maravilhosa proteção de Deus. Aqui nós temos também 3 subtópicos, e o primeiro deles: a proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança, e por isso Ele nos livrará do perigo da insegurança e nos dará proteção.
Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo, segurança na hora da provação. Então, como nós já falamos lá no início da aula, o Salmo 91, ele mostra que existe proteção, existe segurança e existe vitória para quem se relaciona com Deus. Então, toda pessoa que busca refúgio em Deus, ela encontra proteção. Mas toda pessoa que se relaciona com Deus constantemente, que tem um relacionamento com Deus de forma contínua, ele pode desfrutar desse refúgio, ele pode desfrutar dessa fortaleza, ele vive em segurança, vive em paz, vive em tranquilidade, tem aquele descanso, ele consegue descansar mesmo em meio à tempestade. Então, para a gente viver debaixo da proteção de Deus, a gente precisa buscar essa intimidade com Deus, essa intimidade diária por meio de oração, leitura da palavra de Deus, comunhão com Deus. O esconderijo do Altíssimo é um lugar onde todos os medos são dissipados, acaba, né, os medos, a nossa confiança é renovada. Quando aparece dificuldade na nossa vida, é importante a gente lembrar que Deus, ele não tem um refúgio, não é um refúgio temporário, né? Deus ele é o refúgio. Ele é a fortaleza, ele é uma fortaleza eterna. Então, em qualquer tempo da nossa vida, nos tempos de crise mesmo, de situações complicadíssimas, onde a gente não vê solução nenhuma, a gente pode descansar e saber que a gente está abrigado debaixo dos cuidados do Senhor. O Salmo 62:7 diz assim, ó: só em Deus a minha alma repousa e dele vem a minha salvação. Lá em Provérbios 18:10 diz assim, ó: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Então a nossa segurança é só em Deus. Nosso refúgio é Deus, a nossa fortaleza é Deus. E o segundo subtópico da nossa lição, Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao escrever que o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Outra expressão é a peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi um assunto de uma lição nesse trimestre e, por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crer. Assim, passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. Então, o laço do passarinheiro e a peste perniciosa são armadilhas que o inimigo ele arma para nos capturar sem que a gente perceba. Assim como um passarinho, né, ele cai no laço do passarinheiro, do caçador ali, né, que prepara cuidadosamente aquela armadilha, Satanás também. Ele tenta pegar a gente de maneira astuta, dissimulada. Ele conhece o nosso ponto fraco. Muitas vezes, ele nos surpreende em situação assim que vai nos pegar desprevenido. Mas a boa notícia é que Deus sempre está pronto para nos livrar dessas ciladas. A Bíblia diz que nada acontece sem que Deus nos avise antes. Então, Deus está sempre pronto para nos avisar, para nos mostrar, para nos dar discernimento de situação que a gente nem está ciente, né, que vai acontecer. E a peste perniciosa, ela representa não só doenças físicas, mas também doença espiritual que afeta a nossa alma, né? Nós temos aqui nesse canal uma lição, a lição 6, ela vai falar sobre as doenças, né, vai abordar esse tema, né, das doenças, a promessa da cura divina. Se você quiser ir lá assistir essa aula, ela está disponível aqui no nosso canal. Então essa peste perniciosa é como um veneno que vai se espalhando, né, silenciosamente, sem que a pessoa perceba. E assim como o corpo enfraquece, né, por conta de uma doença, a alma também vai se enfraquecendo por conta do pecado. Então, são ciladas que o inimigo lança para nos fazer pecar. Lá em 2 Timóteo 2,26, está escrito assim, ó: e que venha o despertar para a sobriedade, escapando do laço do diabo, em que se tem deixado aprisionar para fazer a vontade dele. Então, o Salmo 91, ele revela uma proteção completa de Deus, que nós temos em Deus, essa proteção completa que nós temos em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, ele está sempre pronto para nos livrar de todo mal, né? Como o Salmo 46 diz, né? Ele é o socorro bem presente na angústia.
Então nós não precisamos temer, seja armadilhas visíveis, seja armadilhas invisíveis, seja doenças físicas, doenças espirituais, nós não precisamos temer, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na angústia. Então, em Cristo nós temos a garantia de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Glória a Deus. E vamos partir aqui para o nosso terceiro subtópico, a onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. No livro do profeta Isaías está escrito que, desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor arvorará a sua bandeira contra o inimigo. Nesse contexto, podemos ter a segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob a sua proteção. Então, o Salmo 91, ele não só nos lembra que Deus é o nosso refúgio, mas ele também revela que Deus é todo poderoso, capaz de proteger, libertar, sustentar todo aquele que nele confia. Então, quando nós compreendemos sobre essa onipotência de Deus, a gente encontra paz no meio da tempestade, segurança em tempos de incerteza, força para enfrentar qualquer adversidade. E lá em Isaías 41:10 está escrito assim, ó: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Deus não apenas nos protege, mas ele também nos eleva, nos sustenta e nos dá vitória. A onipotência de Deus garante salvação e vida abundante para todos que confiam nele. Lá em João 10:28 está escrito que eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. A onipotência de Deus, ela é o nosso fundamento, a nossa segurança, a nossa confiança. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é capaz de nos livrar, Deus é capaz de nos proteger, Deus é capaz de nos dar vida plena, e a gente pode confiar em Deus, na força inabalável de Deus. Nós podemos buscar refúgio em Deus em qualquer momento da nossa vida, seja no momento de tristeza, seja no momento de alegria, seja no momento de decepção. Em qualquer momento da nossa vida nós podemos buscar refúgio no Senhor, podemos confiar no Senhor. E é um salmo que nos convida a manter um relacionamento profundo com o Senhor e nos dá a garantia de que Ele vai nos proteger sempre. E partindo para o final da nossa lição, o nosso terceiro ponto aqui, promessa e proteção. Temos 3 subtópicos também, e o primeiro deles, os inimigos serão derrotados. Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, que é a morte. Por isso, tudo que está sendo preparado para a vitória final do nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! Então nós vemos 2 promessas gloriosas aqui. A Bíblia garante que Cristo, o Senhor Jesus, colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive a morte. E Jesus também prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Então, são 2 promessas que nos trazem esperança e confiança em meio a qualquer desafio que nós enfrentarmos. Cristo não vai só subjugar os inimigos, Ele vai tornar eles ineficazes, sem poder algum sobre nós, sobre nossa vida. Isso significa que nenhuma força, nenhuma autoridade, nenhum domínio, nada vai poder resistir o reinado do Senhor Jesus. Então, se nós estivermos no Senhor Jesus, nós fazemos parte desse reinado. Cristo vai triunfar sobre o maligno e tudo isso vai cair diante dele. Então essa é uma vitória gloriosa que nós aguardamos, né? A vitória é certa e todos os inimigos que se levantar contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, serão derrotados. Isso é uma promessa que está na palavra do Senhor. E lá em Efésios 1:22, está escrito que ele sujeitou todas as coisas embaixo dos seus pés. A morte é o último inimigo e ela não terá domínio sobre nós, porque Cristo venceu a morte lá na sepultura. Então, com a ressurreição de Cristo, ele demonstrou que a morte, ela não tem a palavra final. Nós, como cristãos, a gente precisa ter essa esperança da ressurreição. A morte não é o fim, é uma passagem, é a passagem para a vida eterna. E nós podemos enfrentar essa morte sem medo.
Porque a gente sabe que a nossa vida vai começar depois que acabar a morte física. E essa morte física está completamente vencida. Lá em Apocalipse 21:4 está escrito que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Então todas essas promessas são para a igreja de Cristo, que pode até ser perseguida, e sempre foi perseguida, né? Mas jamais vai ser derrotada. A vitória é garantida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Nenhuma força do inferno, seja ela mais poderosa que for, não é capaz de destruir a igreja que Cristo edificou. A igreja edificada por Cristo não é destruída por poder do inimigo. Então, a igreja que está sob o cuidado de Deus, sobre a autoridade de Cristo, né? Ela já tem a vitória garantida. E vamos partir aqui para o nosso segundo subtópico: segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Vamos fazer essa leitura aqui. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor buscando proteção antes de sair de casa para realizar nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Naturalmente, devemos fazer a nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor nosso Deus cuida do seu povo. Glória a Deus! Então a palavra do Senhor nos garante que tem vitória para quem confia no Senhor. É o que nós estamos falando aqui desde o início dessa aula. Quando Deus é a nossa fortaleza, nenhuma força terrena vai poder nos abalar. Então nós precisamos fazer de Deus a nossa rocha, a nossa segurança em todos os momentos. Significa que a gente pode confiar em Deus, porque Ele é uma rocha inabalável, né? Orar, buscar a proteção de Deus, buscar a presença de Deus em toda e qualquer situação, colocar Deus em nossa vida em cada passo que nós formos dar. Aonde a gente for, colocar Deus em tudo, compartilhar a nossa vida com Deus, se relacionar com Deus, convidar Deus para ir fazer com a gente até as tarefas mais simples. Deus é o nosso rochedo. Não tem tempestade, né, que vai nos destruir. Lá no Salmo 62 e verso 6, está escrito que só Ele é a minha rocha, a minha salvação, a minha defesa, e eu não serei abalado. E no Salmo 127:1 diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, construir fora de Deus é erguer um edifício sem alicerce. Tudo que nós tentamos fazer sem Deus é construir um edifício sem alicerce. Uma casa sem fundamento é algo que vai cair, vai perecer. Então, às vezes, a princípio parece uma coisa sólida, mas no final, quando vem a tempestade, cai. Então, nós precisamos buscar, pautar a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ministério, tudo que está relacionado conosco, nós precisamos depender do Senhor, colocar a nossa dependência no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor, buscar os planos de Deus para a nossa vida e confiando que Ele vai nos guardar em todos os momentos. Lá em Provérbios 16:3, está escrito: confia no Senhor todas as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então nós devemos entregar todas as nossas preocupações para Deus, confiar nele, porque Ele tem poder de nos proteger, de nos guiar, de nos dar segurança em tudo. A nossa segurança, ela não depende da circunstância, mas ela depende do caráter inabalável de Deus. Quando Deus promete vitória, e Deus Ele cumpre, né? Tudo que Deus nos promete, Ele cumpre. E Deus promete vitória para todo mundo que confia nele. Deus é o nosso refúgio, o nosso fundamento. Nós precisamos fazer de Deus o nosso refúgio e o nosso fundamento. A nossa vitória não significa ausência de lutas, não, tá? Nós vamos passar por luta, nós vamos passar por dificuldade, mas nós vamos passar. Nós não vamos ser vencidos por elas, nós não vamos ser vencidos pelas lutas, nós não vamos ser vencidos pelas dificuldades, ainda que elas pareçam invencíveis. O nosso Deus é maior. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a nossa vitória, a nossa fé. Está lá em 1 João 5:4, que nós possamos viver confiando plenamente no Senhor, sabendo que Deus está do nosso lado e nós estamos verdadeiramente seguros e vamos ser vitoriosos sempre. Glória a Deus. E o último subtópico da nossa lição: a abrangência da proteção de Deus. Vamos fazer essa leitura aqui, ó. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz do texto que estudamos nessa lição, em Efésios 6 e o Salmo 91, Deus está
apresentando como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria para a nossa vida. Glória a Deus. O mundo que a gente vive tem desafios todos os dias, desafios constantes. Tem perigo espiritual, desafio físico, incerteza, tribulação e por aí vai, muita coisa. Mas nós, como servos de Deus, a gente precisa ter certeza de que Deus nos protege de maneira abrangente e poderosa. Ele nos cobre espiritualmente, nos cobre fisicamente. A autoridade de Deus está na sua palavra, como nós já estudamos no decorrer dessa lição. Deus nos guarda através do nosso relacionamento com Ele. Deus nos guarda através da armadura, da sua armadura que nós estudamos nessa lição e vamos estar estudando durante essa semana falando a respeito disso. Aprofundando mais a respeito desse assunto. Deus nos guarda sempre. Deus cuida de nós em todos os momentos. Isso nós precisamos ter vivos dentro de nós. Que nós possamos confiar plenamente no Senhor, sabendo que em cada situação nós vamos estar seguros debaixo da sua poderosa mão, debaixo da potente mão de Deus. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Um grande abraço e foi um prazer servir.